Olá, bem-vindos a essa série do IGTV, Internet e Educação. Hoje eu queria falar sobre um livro que eu tive acesso no meu mestrado, que foi assim um divisor de águas para eu entender essa cultura digital, além dos outros que eu já tenho citado aqui, né, claro, porque a construção de uma dissertação, de uma tese, é uma construção de muita leitura, de muito aprofundamento, de muita dedicação, de muito estudo, e todo mundo já sabe disso, né? Então, por isso que eu falo de tantos autores, porque realmente a minha leitura foi muito extensa, começando que a minha dissertação de mestrado foi uma pesquisa bibliográfica, então eu tive acesso a muita leitura. E eu queria falar com você, eu tô aqui com o meu computador aberto, porque eu tenho esse livro no Kindle, né? O autor que eu queria falar com vocês, para despertar em vocês, para você que quer pesquisar nessa área da internet ou quer entender mais sobre essa cultura, estudar sobre isso, Henry Jenks. Ele foi, assim, uma bíblia. Eu me lembro de eu lendo, o livro dele é bem grosso, bem grandão. Eu não tô aqui com ele físico, tá lá no estúdio. Eu vou depois mostrar todos esses livros para vocês. Como eu falei no mestrado, eu ainda comecei muito lendo livro físico, ainda estava muito apegada a essa questão do livro. No doutorado, não, eu já trabalhei mais com Kindle, com PDF, com material digital. A gente vai se acostumando também, o volume era muito grande, eu não ia ter como... Onde eu ia, eu lia, se eu tava na fila do médico, eu lia, se eu tava na fila do dentista, eu lia, se eu tava no metrô, eu lia, se eu tava em qualquer lugar, na fila do mercado, eu tava lendo, eu ia pra praia, eu lia. Então, assim, muito melhor pra mim era carregar o Kindle e poder ler ou mesmo no iPad ou até mesmo no celular. Então, esse ainda tem, é um livro quase que uma bíblia de tão grande que é, mas assim, uma leitura muito boa. Eu lembro que tava viajando de férias com a família precisava de férias, mas eu não conseguia entrar de férias porque eu tinha que estudar, mas eu estava lá presente, então eu ficava algumas horas estudando, outras horas ficava com eles. Essa é a dinâmica, né, de uma formação acadêmica, você tá transitando com a família, estudo, vida social, você precisa ter muito jogo de cintura. Então eu lembro que eu tava lendo nas férias, assim, e era muito bom a leitura desse livro. O livro que eu tô falando com vocês é A Cultura da Convergência, de Henry Jenks. Esse livro, ele é fantástico, porque ele traz, assim, uma reflexão de que não é porque agora existe a internet, o digital, que o analógico ficou para trás de maneira completa. Por exemplo, o rádio acabou, a TV acabou. Não. A cultura da convergência, ele traz essa reflexão de que as mídias, elas se convergem. Uma vai se convergindo na outra. Um ótimo exemplo é o rádio. O rádio, ele continua lá, desenvolvendo o trabalho dele, é uma mídia, ele perdeu a força que ele tinha comercial, óbvio, por conta da pulverização da internet, mas ele migrou também para a internet. O site das rádios, você dá play, você ouve a rádio ali também. No digital, aquilo que está sendo gerado nas ondas do rádio, né? Como eles falam. Então, assim, é um exemplo entre muitos dessa cultura da convergência. Eu até falei em vídeos anteriores sobre a máquina de escrever. Muita gente fez curso de datilografia e aí depois perdeu o sentido. Mas se você parar pra pensar, nem tanto. Porque quando você migra para o computador, aqueles que têm datilografia rapidamente se desenvolvem, porque já tem uma noção da digitação e ainda há digitação. Claro que também foi convergindo para o mouse, né, para a questão do touch, mas enfim, vai se convergindo, uma coisa vai se conectando à outra. A gente ainda usa telefone, apesar de ter uma maneira de se falar por vídeo, mas a gente usa essa mídia anterior, essa forma anterior de se comunicar com a internet, entende? Então ele vai falando. O importante é que a gente precise ir caminhando e compreendendo a cultura. E aí que eu quero falar sobre o livro que está aqui na minha tela, que é o Cultura da Conexão. É um outro livro em que Henry Jenks está, mas ele está em parceria com Joshua Green e Sanford. Então, assim, esse livro, ele fala da cultura da conexão. Logo de início, ele já dá aquele choque de realidade para criadores de conteúdo, para aqueles que estão chegando na internet, falando assim, pega só a maneira como um dos grandes influencers ou produtores de conteúdo ou youtubers, como eles trabalham. Vai lá e faz igualzinho. Você vai bombar? Pode ser que não. Então, assim, o que ele fala é que
o interessante dessa era, da cultura da conexão, é que ela vai o tempo inteiro se alterando. Então, assim, algumas pessoas, às vezes, com um vídeo viraliza milhões de visualizações. E às vezes pessoas que estão construindo conteúdos de grande importância, relevância e qualidade não alcança tanta visibilidade, não é o chamado viral, não viraliza. E assim, existem técnicas, existem métodos, existem passo a passo, mas nem todos vão ter o mesmo resultado. E isso é muito interessante quando ele começa com essa discussão. Inclusive, esse livro não é só não é em relação à educação, apesar de eu ter lido ele pensando na minha dissertação, que foi em educação. Ele tem uma linguagem mesmo para produtores de conteúdo, para mídias, é muito interessante. Cultura da Conexão de Henry Jenks, Joshua Green e Sam Ford, se você tiver interesse em ler. Então, assim, eu acho que é muito legal a gente parar para pensar nisso, nessa questão da conexão, da linguagem. O que acontece no viral, o que acontece naquele que gera um conteúdo que alcança milhares de pessoas, é a conexão que se faz com você como pessoa, o conteúdo que você tem, que tem uma linguagem que vai direto, que comunica direto a determinados grupos de pessoas. Então, assim, é a linguagem, a forma. O que a gente tem percebido também é quanto mais ser natural, realista. Antigamente, a mídia era uma coisa bem, né, maquiada, a pessoa mudava o tom de voz, a pessoa fazia meio que um personagem para se comunicar. Hoje em dia não, quanto mais gente, mais humano, mais característico, mais realístico, você se conecta com as pessoas. Então, assim, se você estudar aí sobre mídias digitais, se você estudar aí sobre diversos tópicos dessa área, você vai ver, olha, procure a dor que você passou, que você pode sanar em outras pessoas, é aquela coisa do trabalhando emocional, cognitivo todo, muito mais humano, né? Muito mais humano. Então, assim, é muito legal essa reflexão de entender esse espaço da internet, esse espaço dos criadores de conteúdo, de influências, espaços de educação, de formação, como é que a linguagem mudou. Então, nesse livro, basicamente, tem muita coisa, tá? Tô trazendo aqui uma pincelada de algo que ele traz, inclusive logo no início, ele já questiona isso. Não há fórmulas, não há passo a passo que te garanta que o seu conteúdo será viral, mas o mais importante é você estar ligado nessa cultura da conexão, como é que as linguagens estão postas, como é que se conecta com aquele grupo de pessoa, o que é que aquele grupo de pessoas está esperando, como que eles se falam. A gente viu aí, bombou há pouco tempo a hashtag cringe, como é que esses adolescentes se comunicam, qual é o tipo de linguagem, quais são os conceitos e valores, quais são as dores. Então, assim, muito interessante. Você que está fazendo pesquisa, pensar nisso, independente, pode ser na área de jornalismo, na área de comunicação, na área de direito. Eu tenho até dei exemplo esses dias, uma aluna minha de mentoria que trabalha essa questão do crime na internet, né, do cyberbullying, do crime. Então, assim, é um campo, assim, de pesquisa e de estudo muito relevante que vale a pena a gente estar trocando ideia aqui. Então, eu tô amando esse espaço que eu criei dessa série Internet e Educação, que amplia muito mais do que educação. Então, eu trago internet e educação. Então, a gente vai tratando de várias formas, de vários conteúdos que se convergem nesse tema, tá bom? Espero que você tenha gostado desse capítulo de hoje e amanhã tem mais.